Em uma competição de vôlei estão inscritos 5 times. Pelo regulamento, todos os times devem se enfrentar apenas uma vez e ao final da competição eles são classificados pelo número de vitórias. 2 ou mais times com o mesmo número de vitórias terão a mesma classificação. Em cada jogo, os times têm probabilidade 1/2 de vencer. A Nitiari pergunta: explique por que 2 times não podem empatar na classificação com 4 vitórias cada um. Então depois da vinheta, resolução. Galera, antes de resolver o item A, o item B e o item C, vamos entender alguns dados aqui, galera. Ele falou que o jogo é um jogo de vôlei. Sendo um jogo de vôlei, ou um time ele vai terminar com uma vitória, ou ele vai terminar com uma derrota. Ganha o time que fizer 3 sets de 5 antes, e isso configura uma vitória. E ele falou que a probabilidade de vitória é metade, 50%, e a probabilidade de derrota também é 50%. Também podemos entender que todo jogo existe um time que ganha e outro time que perde. E o problema também garantiu que nessa competição existem 5 times. Ele também falou que todos os times eles se enfrentam pelo menos uma vez. Então o time 1 ele vai enfrentar o time 2 uma vez, o time 3 uma vez, o time 4 uma vez, o time 5 uma vez também. Assim como o time 2 ele vai enfrentar com o time 1, com o time 3, com o time 4 e o time 5. E assim por diante. Em outras palavras, eu tenho 5 times e eu posso agrupar duplinhas e assim a gente consegue saber o número de partidas. Então para fazer duplinha, coloca aqui 2 vagas. Nós temos 5 opções de time para a primeira vaga e 4 opções de time para a segunda vaga. Como a ordem não importa, eu vou dividir aqui por 2 fatorial. Eu tenho um time e o outro time. E por que a ordem não importa? Vamos supor que a gente escolheu o time 1 aqui e o time 3 aqui. Time 1 aqui, time 3 aqui é o mesmo jogo do time 3 aqui e do time 1 aqui. Portanto, eu tenho que dividir pela permutação das ordens de escolha. Esse 2 corta com esse 4, fica 2 aqui em cima. Nós temos 2 vezes 5, que é 10. Então, nós temos 10, é o total de número de partidas que nós temos os 5 times se enfrentando uma vez. Agora que a gente compreendeu mais ou menos como é que o campeonato vai funcionar, vamos fazer o item A. No item A ele pergunta: explique por que 2 times não podem empatar na classificação com 4 vitórias cada um. A pergunta do item A, galera, é praticamente filosófica, né? Ele falou que se a gente tem o time 1 com 4 jogos, o time 2 com 4 jogos, porque o time 1 vai jogar contra o time 2, time 3, time 4 e time 5, e o time 2 também vai enfrentar contra o time 1, o time 3, o time 4 e o time 5. Então nós temos 4 jogos também, tanto pro time 1 quanto pro time 2. Então se nós temos o time 1 com 4 vitórias, significa que uma dessas vitórias foi contra o time 2, né? Então o time 2 ele teve que perder. Lembrando que o único jogo de vôlei sempre tem um time que ganha e outro time que perde. Como o time 1 ganhou os 4 jogos, então necessariamente todos os outros times perderam pro time 1. Então finalmente nós podemos colocar a seguinte resposta pro item A. Se temos 4 jogos por time e se um deles ganhou de todos os outros, então será impossível outro time com 4 vitórias, pois sempre terá uma derrota para o invicto da competição. Agora vamos pro item B. No item B ele pergunta: qual é a probabilidade de que o primeiro classificado termine a competição com 4 vitórias? Vamos pensar no time 1 de novo. Dos 4 jogos que o time 1 tem, eu espero que ele fique com vitória, vitória, vitória e vitória. Ou seja, vitória e vitória e vitória e vitória. O problema falou que a probabilidade de vitória de um time é meio e a gente está colocando os Z's aqui, né? Vitória e vitória e vitória e vitória. E quando a gente fala E na matemática, a gente coloca vezes. Ou seja, a probabilidade do time 1 vencer as 4 partidas é exatamente meio vezes meio vezes meio vezes meio, que é exatamente igual a 1/16. Mas nós podemos ter o time 1, ou o time 2 invicto, ou o time 3 invicto, ou o time 4 invicto, ou o time 5 invicto. Ou seja, para cada um terminar invicto é 1/16. Então esse ou a gente vai somar, porque na matemática quando a gente fala ou é mais. A probabilidade do time 1 terminar invicto é 1/16, ou a probabilidade do time 2 terminar invicto é 1/16, e assim por diante. Se a gente fizer essa soma, dá 5/16. Então essa é a resposta do item B da questão. Vamos para o item C. No item C ele pergunta: qual é a probabilidade de que os 5 times terminem empatados na classificação? Então, para resolver o item C, a gente tem que lembrar que para a competição terminar empatado, tem que ter o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas para cada um. Como nós sabemos que tem 10 partidas, como cada jogo sai com um derrotado
conclui com um vitorioso, então temos 10 jogos, temos 10 vitórias e 10 derrotas. Para o campeonato terminar empatado, distribuindo 2 para cada um desses times, 2 vitórias e 2 derrotas. E vamos usar esse quadro aqui para representar um panorama geral de tudo que aconteceu na competição. Então, por exemplo, o time 1 joga contra o time 2, time 3 e o time 4, a gente vai colocar os resultados aqui. Obviamente, time 1 com o time 1 não tem resultado, time 2 com o time 2 também não, time 3 com o time 3 também não, time 4 com o time 4 também não, e o time 5 com o time 5 também não vai ter um resultado. E aqui a gente vai colocando os resultados, por exemplo, vitória, vitória, derrota, derrota. O time 1 ele ganhou do time 2, ganhou do time 3, perdeu do time 4 e perdeu do time 5. Se o time 1 ganhou do time 2, então o time 2 ele vai perder do time 1, então a gente vai colocar derrota. E o time 3 também, porque o time 1 ele ganhou do time 3. O time 1 perdeu do time 4 e do time 5, então o time 4 ganhou do time 1 e o time 5 ganhou do time 1 também. Ah, mas VVDD é uma opção só, né? Podia ser VD, VD. Calma, primeiro vamos definir o time 1 e definido o time 1, vamos ver o que acontece com os outros times. Aqui na linha do time 2, a gente precisa colocar 2 vitórias e 2 derrotas. Então, aleatoriamente, a gente vai colocar VVD. Desse modo, o time 2 a gente sabe que ganhou do time 3. Então, o time 3 ele foi derrotado pelo time 2. E de acordo com isso, aqui precisa ser vitória, vitória, porque cada linha precisa ter 2 vezes e 2 desses. O resultado é determinado com o que aconteceram nas linhas anteriores. Porque veja só, o time 4, o que aconteceu entre o time 2 e o time 4? A gente já falou. O time 2 ele foi vitorioso contra o time 4. Então, o time 4 ele sofreu uma derrota com o time 2. E o time 3 e o time 4? O time 3 ele foi vitorioso com relação ao time 4. Então, o time 4 sofreu uma derrota. Logo, aqui precisa ser vitória. O time 5, por sua vez, contra o time 2, aqui no time 2 ele foi derrotado. Então, aqui vai ser uma vitória. Portanto, pela lógica, aqui precisa ser derrota e derrota. Mesmo porque o time 3 ganhou no time 5 e o time 4 também ganhou. Então, aqui é D, aqui é D. Então, quanto mais a gente desce, mais as coisas são determinadas com o que acontece na linha anterior. E esse é um caso em que o D aparece aqui. Então, a gente tem uma opção de resultado quando o time 1 tem vitória, vitória, derrota, derrota. Mas ainda nesse caso, a derrota do time 2 ele poderia aparecer aqui. Então, se a derrota apareceu aqui, então o time 2 ele ganhou do time 3. Então, o time 3 ele perdeu do time 2. O time 3 tem 2 derrotas, então aqui vai ser vitória e vitória. O time 2 foi derrotado pelo time 4, então o time 4 ele ganhou do time 2. Portanto, aqui vai ser D e aqui vai ser D, porque tem 2 vitórias já. O time 5 ele foi derrotado pelo time 2, porque o time 2 ele ganhou do time 5. Também foi derrotado pelo time 3, porque o time 3 ganhou do time 5. Isso daqui é mais uma opção pro time 1 VVDD. Só que a derrota do time 2 ele pode ser pro time 3. Então, trazendo D pra cá, o time 3 foi derrotado pelo time 1. O time 3 venceu o time 2. E aqui nós temos D e V. E o D do time 3 ele pode estar aqui. E se ele tiver aqui, aqui tem que ser V. Portanto, esse D ele interfere diretamente na posição do V aqui. Porque nós já discutimos que o time 1 ele foi derrotado pelo time 4. Portanto, o time 4 teve uma vitória contra o time 1. E o time 2 ele ganhou do time 4. Então, o time 4 ele perdeu do time 2. E aqui no time 3 nós temos DV. Aqui poderia ser DV ou VD. Se aqui é D, aqui tem que ser V. Porque o time 3 ele foi derrotado pelo time 4. Portanto, o time 4 ele tem que ganhar do time 3. E aqui obrigatoriamente é D. O time 5 ganhou do time 1. Porque o time 1 perdeu do time 5. Perdeu do time 2. Perdeu do time 3. E ganhou do time 4. Então isso é mais uma opção. Finalmente, voltando aqui para a terceira liga, nós temos DV aqui. Nós pegamos o D que estava aqui e colocamos aqui. Então ficamos com V e D aqui. Como o time 3 ganhou do time 4, então o time 4 ele perdeu do time 3. Portanto, o confronto do time 4 com o time 5 é uma vitória, porque nós já temos 2 Ds aqui e nós precisamos de 2 Vs. O time 5, por sua vez, foi determinado pelo time 3. O time 3 perdeu do time 5, portanto, o time 5 ganha do time 3. E perde do time 4 porque o time 4 ganha do time 5. Então, essa é outra possibilidade. E 4 são as possibilidades para que o time 1 tenha VVDD. Ah, professor, mas você só fez pro caso em que o time 1 teve VVDD. O time 1 poderia ser VD, VD, por exemplo. Poderíamos, mas para cada caso do time 1, nós temos mais 4 possibilidades para os outros resultados. Então, galera, a gente só precisa pegar os resultados do time 1 e dar uma embaralhada. Embaralhar esses 2 Vs com esses 2 Ds, então nós precisamos fazer a permutação de 4 elementos com 2 elementos repetidos e 2 elementos repetidos. O V repete 2 vezes, o D repete 2 vezes. Então, isso é a mesma coisa que 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3, que é 12, vezes 2, que é 24, dividido por 4, que dá 6. Então, o time 1 tem 6 maneiras de vencer 2 jogos e perder 2 jogos. Para cada uma das maneiras do time 1, nós temos mais 4 maneiras para os outros times. Então, o número total de maneiras que nós temos para que cada time tenha 2 vitórias e 12 derrotas para o campeonato terminar empatado, visto que de 10 partidas, 10 vitórias, 10 derrotas, distribuindo 2 para cada um desses times, 2 vitórias e 2 derrotas, nós temos 24 maneiras diferentes, que é o 6 vezes 4. Então, a probabilidade vai ser isso dividido pelo número total de
resultados. Número total de resultados, nós temos 10 partidas. Cada partida pode terminar com uma derrota ou uma vitória, ou seja, duas maneiras diferentes para cada jogo. Elevado a 10 porque são 10 jogos. Vitória e derrota pro primeiro jogo, e vitória e derrota pro segundo jogo, vitória e derrota pro terceiro jogo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Ou seja, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 costuma dar 1024. 24 simplifica por 8, fica 3 em cima. 1024 simplifica por 8, fica 128 embaixo. Portanto, a probabilidade são os casos que interessam sobre todos os casos embaixo, portanto, é igual a 3 sobre 128. Então, essa é a resposta do item C, aí da questão M01, da segunda fase do terceiro dia da FUVEST 2018. Galera, é uma questão de probabilidade. A questão é simples, é uma questão de probabilidade. É só uma questão de você montar a tabelinha e fazer na raça todos os casos. E justamente torna isso uma questão complicada, porque na hora da prova você não vai ter todo o espaço e talvez não vai ter todo o tempo do mundo e toda a tranquilidade do mundo para você montar caso a caso para dar uma analisada. E também para chegar na conclusão do PFC aqui, né? Basta você fazer um caso, perceber que pro resto vai ser uma repetição. Então você monta o caso aí pro primeiro time e você replica pros outros. A pergunta do item A e do item B são mais clássicas. O aluno provavelmente ia gastar muito tempo com o item C. Então espero que tenha gostado. Falou!